nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, hoje no 8º domingo do Evangelho de São Lucas, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos presenteou essa maravilhosa parábola do bom samaritano. Essa parábola ela não somente foi uma resposta ao escriba e doutor da lei que se dirigiu ao nosso Senhor, mas também um resumo de toda a história da humanidade, toda a história de nossa criação e nosso percurso ao longo da história. E essa parábola começa, portanto, com o objetivo de Nosso Senhor escapar, de maneira inteligente como sempre, das artimanhas e articulações dos escribas e fariseus que constantemente queriam e pensavam como capturá-lo em alguma brecha, em alguma resposta que ele desse mal dada e que pudesse, portanto, ter algo de que acusá-lo. Então, a armadilha lançada aqui foi a seguinte: na medida que Nosso Senhor talvez escorregasse e dissesse algo contra a lei, ou que diferisse da lei, automaticamente o escriba tratou de perguntar ao Senhor: qual é o maior dos mandamentos? O que devo fazer nesse caso para herdar a vida eterna, cumprindo o maior dos mandamentos? E obviamente Nosso Senhor disse a ele: bem, se tu és escriba, ou seja, em outras palavras, o que dizes tu? O que tu lês na lei a respeito disso? Ele diz: bem, amarás o Senhor teu próximo, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o entendimento, com toda a tua força, com todo o teu ser, e o próximo como a ti mesmo. E Nosso Senhor disse: muito bem, assim respondeste. Se esquivando da primeiro golpe, da primeira armadilha, Nosso Senhor então deixou ele sem palavras. E para justificar-se, tendo mais ainda o que tentar jogar de isca para que o Nosso Senhor caísse, então diz a ele: mas quem é o meu próximo? Nossos pais nos explicam que esse escriba não era ignorante a respeito de quem era o próximo dele. É claro que ele sabia o que significa escrituralmente a palavra próximo. Mas, como todo fariseu e doutor da lei daquela época, já dotado do orgulho, da paixão do farisaísmo religioso, da paixão da autojustificação, de crer que já era melhor do que os outros devido ao seu cargo, devido ao seu conhecimento, ao seu estudo, automaticamente ele, deixando também escorregar o seu próprio veneno, não era ignorante quem era o próximo, em geral, em termos bíblicos e escriturais, mas no caso dele, ele logo profere: na verdade, tendo em vista o meu nível de santidade, quem poderia ser o meu próximo? Afinal de contas, era assim mesmo que os doutores da lei e fariseus e toda a elite judaica se consideravam pessoas inatingíveis quanto à sua piedade, seu cumprimento da lei, porque estavam cegos pelo orgulho e a paixão de crentes e pessoas religiosas. É aqui que, mais uma vez no ano, nossos santos padres nos explicam essa terrível doença e enfermidade, a pessoa crer que por ter fé ou alguma relação com Deus, ela possui alguma coisa de especial, crendo-se melhor do que os outros, julgando-se os outros, até o ponto de dizer que quem é o meu próximo? Mas, obviamente, Nosso Senhor, ainda que soubesse que, em termos escriturais, esse doutor da lei sabia muito bem o que significa o próximo, Nosso Senhor, então, vai desenhar para ele, literalmente, uma parábola, e a todos nós, para que também todas as gerações pudessem entender quem é, em termos gerais, o nosso próximo. Então, Nosso Senhor, antes de chegar nisso, ele vem contando uma história, uma parábola, de um certo homem que descia, diz a Escritura, de Jerusalém, para Jericó. Essa primeira parte, onde se diz que este homem descia de Jerusalém para Jericó, já é um símbolo do que significa a queda do homem, a queda de Adão. Este homem é Adão, que foi criado em Jerusalém, ou seja, simbolicamente, Jerusalém está no alto, no pico de um monte, o Monte Sião. Portanto, significa que Adão foi criado no paraíso das virtudes, protegido contra tudo aquilo que era o mundo. Isso chama-se o paraíso, lugar onde nós estamos protegidos do mundo e todas as suas intempéries, toda a maldade, a corrupção do mundo. Ali era um lugar de paraíso, onde Deus plantou o jardim do Éden, para que Adão vivesse feliz, ou seja, bem-aventurado em tudo aquilo que era a sua liberdade de ação. Mas o criou livre para escolher
Porque Deus não poderia criar alguém preso à sua vontade. Deus criou o homem no princípio de amor, e o amor é livre. O amor permite-se que nós amemos ou não amemos a quem nos ama. E Deus, ainda que amasse Adão, não podia criá-lo como robô, vindo de fábrica com um chip que o impedisse de decidir. E Adão decidiu descer de Jerusalém para Jericó. O que significa isso? Que Adão caiu do paraíso, significa queda. Infelizmente, devido a ele escolher sair do paraíso e, portanto, viver aquilo que era sua própria vontade, Adão escorregou feio de Jerusalém para Jericó. Ou seja, Jericó, até mesmo literalmente no mundo físico, Jericó está abaixo do nível do mar. Toda pessoa que é um geólogo, um geógrafo, sabe que Jericó é a cidade mais baixa de todas as cidades desta terra que Deus nos fez. Está abaixo do nível do mar, um lugar muito quente, devido à falta de circulação de vento. Jericó é como se fosse um forno, de tão baixo que tanto em relação aos seus arredores, quanto ao nível do mar. Então, até simbolicamente, Jerusalém estando no Monte Sião, Jericó abaixo do nível do mar, significa que Adão, quando certa vez foi criado no paraíso, caiu. E quando ele desceu, ou seja, para Jericó, este homem, Adão, neste caminho rumo ao mundo, à queda, onde Adão se espatifou, já não protegido pelas virtudes do paraíso, Adão agora estava à mercê de ladrões e assaltantes. Esses são os demônios, os espíritos malignos e caídos, que quando o homem não está mais protegido no paraíso, agora o combate dele é corpo a corpo, frontal com os demônios. E eles, obviamente, não vão economizar ataques a nós. E no meio dessa descida, se diz que este homem foi assaltado, foi esbofeteado, foi deixado com marcas e hematomas, ou seja, com listras, e foi deixado meio morto. Queridos cristãos ortodoxos, esse é o estado do homem caído. Ele é meio morto porque ainda que os demônios não tenham o poder de matar o nosso corpo, a nossa alma, uma vez que sugerida a ela o pecado, automaticamente podemos dizer que nós estamos no estado zumbis. O nosso estado passageiro nesta vida passageira terrena é o estado de zumbi, meio morto. Por quê? Ainda que o nosso corpo se locomova daqui para colar, o nosso corpo possui energia ainda. A nossa alma, infelizmente, quando se separa de Deus, devido ao pecado, um abismo, um cosmos é criado entre Deus e a alma. E nesse objetivo, nesse percurso, obviamente, o que acontece é a alma perde a sua capacidade de ser dotada da incorruptibilidade. Que isso é possível quando temos comunhão com o eterno ser criado chamado Deus. Qualquer pessoa que é criada, se perde a comunhão com a energia daquele que é criado, automaticamente passa a ser um mero mortal. E Adão, que foi criado na imortalidade, passou a ser, portanto, um mero mortal. Ainda que o corpo caminhasse, ele estava meio morto, porque a alma foi dilacerada, esbofeteada e marcada com hematomas, listras do pecado. Porque o pecado deixa suas marcas, e o salário do pecado é a morte. Então Adão estava meio morto. Sua alma, que era imortal no paraíso, agora tornou-se mortal. E o seu corpo, por comunicar-se com essa alma mortal, passa ele também a ser mortal, um dia podendo vir a morrer. E então, nesse estado meio morto, de tanto espancado que estava, com os pulmões perfurados pelas costelas, podemos dizer, vomitando sangue e moribundo, passa por ele, então, no meio desse caminho, primeiro um sacerdote. E o sacerdote, obviamente, preocupado em seguir o seu serviço divino, olhou, desviou do caminho e seguiu. Depois veio um levita, como o mesmo desse que estava perguntando essa parábola, essa pergunta ao Senhor, a respeito de quem era o próximo. E também, nosso Senhor disse que ele olhou para esse morto-vivo, esse viajante peregrino e moribundo, desviou e seguiu o seu caminho. Esses dois homens, tanto o sacerdote quanto o levita, significam exatamente toda a linhagem de Arão, de Moisés, dos profetas, e uma só palavra, a lei e os profetas. E elas, simbolicamente, nosso Senhor disse que tanto o sacerdote ou o levita desviaram,
porque no estado de mortalidade da alma de um homem, a lei e os profetas, no máximo, poderiam indicar para nós o que era o pecado, onde estava o pecado. Ou seja, olharam e viram que o homem estava doente, mas se foram, porque nada poderiam fazer. Podiam ao menos discernir, eis aí um homem moribundo. O viram, depois se desviaram, o caminho e seguiram. Isso simboliza que a lei e os profetas não tinham como mais do que ver onde se reconhecer o homem em pecado. Mais do que isso, não havia capacidade curativa, medicinal, de que a lei e os profetas curassem o homem. A medicina teria que por vir somente com o nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, o Messias prometido. Então a lei e os profetas, todo o Antigo Testamento, em resumo, lei e profetas, olharam e viram, eis aí um homem moribundo, um homem cheio de pecados. Mas nenhum profeta e nenhum verso da lei teria poder de curar esse homem. E é por isso que olharam, viram e se foram. Discerniram, eis aí um homem em pecado, um homem moribundo. E se foram, porque não podiam nada mais do que isso fazerem. E nosso Senhor disse que então depois uma terceira pessoa cruzou com este homem, meio morto, espancado, à beira da morte. E esse homem era um samaritano. E esse samaritano, ao ver, teve compaixão e misericórdia do estado moribundo deste homem. E dessa vez não desviou o caminho, mas foi direto a ele e desinfetou as suas feridas primeiro com vinho e depois com azeite pôde colocar um unguento de modo a conter o vazamento das feridas, fazendo, portanto, um curativo. O vinho desinfetando e o azeite como que contendo o sangue, ou seja, o azeite é um grande coagulante. Por isso, era utilizado na moda antiga, se jogava vinho ou qualquer bebida fermentada, obviamente possui álcool, e álcool é desinfetante. E, por conseguinte, o azeite iria tratar de conter aquela ferida, iria ajudar o sangue a se coagular mais rápido. Depois o colocou sobre sua própria cavalgadura. Meus amados cristãos ortodoxos, quem é esse bom samaritano? Esse bom samaritano é nosso próprio Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, que quando veio para a humanidade, ele não veio simplesmente passando, ele veio exatamente com o objetivo de se encarnar para a nossa salvação. O objetivo de olhar o homem, não apenas reconhecer nele o pecado, mas na verdade levantá-lo de seu estado caído, curando-o em corpo e em alma, e em coração, em mente, em todo o ser. O ungir das feridas com o vinho e o azeite simbolizam todos os sacramentos, os mistérios da igreja, o batismo, o crisma, que é justamente o batismo com água, crisma, o miron com azeite, a comunhão com vinho, corpo e sangue de Cristo, a unção dos enfermos também com azeite, a confissão, podemos dizer, que também derrama sobre a alma do ser humano aflito, caído, com males psicológicos, atordoado de seus demônios interiores, seus fantasmas, seus traumas, suas tristezas. Através da confissão também possui o tratamento, não apenas do corpo, mas na alma, é pensado sobre as feridas, tanto vinho como azeite. Nesse sentido é que nós podemos dizer que os sacramentos, então, o Senhor veio instituir os sacramentos para que o homem pudesse, através desses sacramentos, poder ser curado de suas feridas, a ferida do pecado, cujo salário é a morte. E não só isso, nosso Senhor ainda levantou e colocou ele sobre sua própria cavalgadura. A cavalgadura aqui pode ser tanto o próprio lombo da pessoa, ou como o Evangelho nos diz, sobre o próprio transporte, que nesse caso um jumento, era ou seja, um asno, seja o que fosse daquele momento, a maneira como nosso Senhor ergueu esse homem aflito, doente, moribundo, e o colocou sobre sua cavalgadura. Aqui pode ser o pastor, quando carrega a ovelha sobre seus braços, sobre seu lombo, ou o seu próprio jumento, um cavalo, ou seja, sua cavalgadura. Não importa se ele mesmo ou o meio que ele estava se transportando, ele cedeu algo que pudesse transportar este homem desde onde estava jazendo, como até uma estalagem. Essa cavalgadura dele mesmo, ou seja, sua própria cavalgadura, você vê que nosso Senhor usou de sua própria humanidade. Foi através de ser divino e eterno que era, encarnando-se para a nossa salvação e natureza humana, inseparável do seio de seu Pai e da comunhão com o Espírito, nosso Senhor, de maneira indizível,
e indivisível, também se uniu à matéria, através da encarnação, em um corpo totalmente de homem, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, e através de sua natureza humana, cedeu a cura para o homem caído. Significa que os sacramentos foram instituídos a partir de sua própria encarnação. O batismo é a participação em sua própria morte e ressurreição. Ou seja, nós somos colocados em sua cavalgadura e descemos ao Hades 3 dias, pelas 3 imersões. Depois nós comungamos o corpo e sangue de Cristo. Nós somos colocados em sua cavalgadura de seu mesmíssimo corpo e sangue. Nós comemos o corpo inteiro, entramos no corpo inteiro e temos, portanto, a absorção dupla dele em nós e dele em nós e nós nele, através do sacramento da Eucaristia. Depois, nós podemos dizer que, sendo levantados pelos mistérios salvíficos, dos mistérios dos sacramentos, que foram oriundos da própria encarnação, sem encarnação, como poderia haver os sacramentos, que salvam o homem e o curam, através de uma medicina. Afinal de contas, a igreja, como disse São João Crisóstomo, não é um tribunal, mas sim um hospital espiritual. Através desse hospital, Nosso Senhor, então, leva o homem para esta tal estalagem. E dessa estalagem que é a igreja. A Santa Igreja Ortodoxa é a estalagem, a hospedaria, que recebe todos os doentes, nós todos, e como esse hospital, nós somos tratados com verdadeira medicina no tempo que for necessário nessa estalagem. No tempo que for necessário. Qual é esse tempo? O tempo de nossa vida. Uma vez batizados aqui, enquanto nós estivermos vivos, nós estamos hospedados na estalagem. E Nosso Senhor, então, confiou a partir daí. Ele teria que ir. Se despediu e deixou esse homem moribundo aos cuidados do estalajadeiro. Por que Nosso Senhor tinha que ir? Isso simboliza a segunda vinda. Ou seja, ele teve que ascender ao seu Pai Celestial, mas isso já ficava aí subentendido que um dia ele voltaria. Ou seja, ele tinha que ir, ou seja, haveria que ocorrer a ascensão para que o Paráclito, o Espírito Santo, fosse enviado. Ou seja, isso significa que ele teria que ir. Mas deixou com o estalajadeiro que cuidaria desse enfermo 2 denários. Quem é esse estalajadeiro? Todos nós, os clérigos, bispos, sacerdotes, diáconos da Santa Igreja Ortodoxa, responsáveis por cuidar das almas até que ele venha. E o que ele deixou para nós foi 2 denários. Os 2 denários são o Antigo e o Novo Testamentos, de onde daí podemos tirar todas as explicações, todas as instruções de como proceder à cura das almas que nos são confiadas. E Nosso Senhor teve que ir, porque ele teria obviamente que voltar, e disse: quando eu voltar, pagarei tudo o demais que foi gasto por acréscimo como extra. Acertarei as contas contigo. Significa que, de fato, quando nós estamos cuidando das missões, das comunidades, nós damos tudo o que temos. Até o que nós temos, nós damos em prol de servir a paróquia, servir os irmãos, até o que nós não temos. Até o ato mais louco, que é tirar do que pouco que temos para ajudar as pessoas, em todos os sentidos, de espiritual, psicológico, emocional, físico, financeiro, e obviamente assim fizeram os apóstolos. Eles gastaram todas as suas economias físicas, suas energias também, economias financeiras, energia física, até sanidade, como dizia São Paulo, louco por Cristo me tornei, ou seja, débil, nécio, por Cristo me tornei. Até a própria sanidade, o equilíbrio se perde, se for necessário, para dar a vida pelas almas. Porque para aqueles que se salvam, o poder da cruz não é loucura para os que amam este mundo, mas é o poder e a glória de Deus. Então, quando o Senhor voltar, Ele prometeu que nos recompensaria, sabendo que se nós queremos fazer a coisa bem feita, o resultado será isso, nós vamos dar tudo o que temos. Mas que também o Senhor nos recompensará a nós, os sacerdotes, os bispos, os diáconos, e todo cristão ortodoxo também se der em prol de sua comunidade, de sua missão, dos doentes, dos irmãos, dos seus próximos. O que nosso Senhor quis desenhar aqui é que qualquer um de nós que vivemos em prol do próximo, teremos uma recompensa, obviamente. Será pago mais a ti, será acertado, nós quando serão acertados com o que gastastes a mais. E então, nós
vimos a conclusão do Evangelho, o Senhor diz, desses 3 homens que cruzaram com esse homem moribundo, quem te parece que foi o próximo dele? E certamente nem proferiu a palavra samaritana. Certamente o que voltou e o atendeu. Agora nos perguntemos, meus amados cristãos ortodoxos, por que motivo nosso Senhor escolheu um samaritano para ser a sua interpretação dele mesmo, assim como também um homem que voltaria para ajudar. Vamos nos contextualizar. Um samaritano para os judeus daquela época era algo pior que uma besta. Quando queria se xingar alguém, não se xingava de prostituta, ou miserável, morfético. Não, chamava-se, ei, samaritano. Significava que era o pior xingamento entre os judeus. Pior que xingá-lo de um cachorro, de um miserável, era dizer, tu és um samaritano. Pronto, a conversa estava encerrada. Judeus e samaritanos não se davam, porque os samaritanos, devido a serem considerados hereges pelos judeus, devido seus desvios da fé judaica, devido à influência babilônica e suas crenças, eles eram considerados pelos judeus como nada, piores que bestas. E nosso Senhor escolheu de fato ser chamado de um samaritano, para mostrar de que assim como o Filho do Homem havia assim de ser rechaçado pelos judeus, que os judeus teriam ódio dele, como se não valesse nada, ele mesmo se fez chamar de um samaritano, já profetizando que os judeus não iriam jamais reconhecer o seu próprio Messias. Pelo contrário, iriam crucificá-lo, como se ele fosse um criminoso, um nada, um samaritano. E ao mesmo tempo, mostrando-nos aqui uma grande lição. Se os judeus não consideravam os samaritanos seu próximo por uma questão de fé e doutrinária, significava que eles estavam praticando racismo religioso. E os judeus, você sabe, são assim mesmo. Se isso ocorre, se por via religiosa nós praticamos preconceito contra alguém e não consideramos essa pessoa nosso próximo, quem pensa que próximo é somente uma pessoa de sua própria religião, nesse sentido caritativo, está muito enganado. Toda criatura humana é imagem e semelhança de Deus e, portanto, são o nosso próximo. E vale ressaltar, cuidado, se tu queres que também de maneira indiscriminada qualquer um não te julgues pela tua condição, sexo, gênero, idade, raça, nação, condição social, se tu queres que ninguém te julgue pelo que tu és, e qualquer um possa te ajudar quando necessites, cuidado com a lei natural. Se tu tratas todos de maneira indiscriminada, sem julgar pelo sexo, a condição, a ideologia, ou a maneira política que vê as coisas, ou a religião, ou o nível econômico, ou até mesmo a cultura, o nível de formação, se é alfabetizado ou não, se sabe falar ou não, se é deficiente ou não, se tu tratas todos como se fosse o teu próximo, então pela lei natural, a lei do universo, a lei do cosmos, é óbvio que então tu sempre encontrarás qualquer um que possa te ajudar de maneira indiscriminada. Agora experimenta que passes a escolher a quem ajudar e quem não ajudar, que tu verás que na prática, durante as tentações, tu serás abandonado ao destino. É isso que nosso Senhor quis dizer ao levita, porque isso é uma lei natural. É uma lei toma lá, dá cá. Quando nós tratamos todos de maneira indiscriminada, automaticamente no nível de justiça divina, nós apelamos para a misericórdia, não é isso? Ajudar a todos é ser um homem misericordioso, um homem que tem compaixão. Se tu vives tu mesmo, sem ser um hipócrita, a lei da compaixão, então tu encontrarás também a compaixão. Agora, se tu és impiedoso, impetuoso, ou para alguns apenas que te convém, tu és bondoso, tu encontrarás a mesma moeda. Para quem conver, te tratará bem. Para quem não conver, te tratará muito mal. E nós nunca sabemos quando vai ser a nossa vez de sermos tratados muito mal pelo nosso infeliz próximo. Por isso nós precisamos entender que Nosso Senhor usou exatamente um samaritano para mostrar. O samaritano na hora não disse, ei judeu, agora tu sempre me julgastes, agora tu estás em morra miserável. Ou tá vendo? Podia te ajudar, mas como você sempre me julgou como nada,
O nada não faz nada, não é mesmo? Não. O levita e o escriba fizeram isso. Mas o próprio samaritano usou de uma lei natural e misericórdia e compaixão. Como Deus é misericordioso. Se Deus fosse aplicar a justiça dele mesmo, nenhum de nós estaremos vivos. Mas Deus não olha o pecado do homem. Vai dizer a Escritura, Deus não deseja a morte do pecador, mas é feliz e se compraz quando ele se converte, chega ao pleno conhecimento da verdade e se salva. Porque a Deus não interessa que nenhum pecador se perca. Deus está sempre procurando cada um dos pecadores para que se converta e viva eternamente. E se Deus, que é sem pecado, que poderia julgar a todos, não julga ninguém, pois diz a Escritura, eu não vim para julgar, mas vim para salvar. Deus desceu até o fim do mundo para resgatar cada um de nós, não importa o nível de passado ou pecado, diga uma só alma que Cristo não tem interesse em salvar. Porque nós sabemos que Deus tem interesse, Cristo, Deus, nosso Salvador, tem interesse em salvar até o pior dos estrupadores, assassinos, qualquer um dos mais corruptos. Por que nós sabemos que Deus ama e quer salvar o pecador? Porque quando ele morreu na cruz, ele derramou o sangue dele. Não foi apenas pelo gênero humano específico, os bons, mas especialmente pelos pecadores que o aceitassem como Salvador. Não por todos, porque nem todos vão querer serem salvos, mas por muitos que quiserem obter o perdão e a comunhão com Deus gratuitas que são, ele é capaz de oferecer a cada um. E ele oferecerá onde? Na igreja ortodoxa, que é o hospital espiritual, e não um tribunal para julgar o passado de um pecador, mas o hospital que irá curar o homem, irá limpar a imagem para que volte a ser compatível com o protótipo. Quando o modelo está quebrado, nós olhamos o modelo inicial do projeto e vemos o modelo quebrado, ele não serve, ele está doente, podemos dizer. Assim é a natureza de Adão. Quando ele caiu pelos salteadores, ele foi amassado, mastigado, vilipendiado. Logo, ele perdeu na sua alma a imagem semelhante de Deus. Ele ainda possui imagem, mas uma imagem caricata. Cristo encarnou e assumiu o corpo de Adão, e só ele podia salvar, e não o levita, e não o escriba, porque só ele encarnou. A lei e os profetas, nenhum deles encarnou, sendo Deus, para fazer esse homem. Mas o Logos, o princípio verbo do que criou o universo, esta pessoa divina, pessoal, essa hipóstase, se encarnou e se fez homem, e o homem com a imagem de Deus, sendo ele homem e Deus uma vez. Todo aquele que participa agora do remédio, que é o seu próprio corpo e sangue, passa também os seus mistérios, seus sacramentos, passa também a ter novamente o modelo consertado e colocado como o seu modelo original, como seu protótipo. Então o modelo quebrado será consertado, voltando à sua forma original. E quando volta à sua forma original, é a imagem e semelhança de Deus, sendo o homem, portanto, curado. E isso só se dá na estalagem da Santa Igreja Ortodoxa. A estalagem hospedaria é a nossa igreja. Os estalajadeiros, os clérigos, os pacientes, todos nós. A cura, os sacramentos, os 2 denários, o Antigo e Novo Testamento, com todas as suas maravilhas, todas as suas bem-aventuranças. E o demais, nosso Senhor certamente na segunda vida irá nos recompensar. O que é que nós tivermos, o que faltar ele vai completar, se nós formos obedientes. E a cura que faltar ele dará, e aquilo que nós gastamos a mais ele recompensará. Que diz o nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, faça-nos dignos nesta vida e na futura. Pelas orações de nossa puríssima Mãe, até o tal que seja todos os santos. Amém. Amém.